E aí, tudo bem com você? Eu me chamo Elison Tavares, eu sou fotógrafo aqui do estúdio, eu fotografo gestantes, recém-nascidos, bebês, e eu também sou enfermeiro. Nesse vídeo, eu vou passar para você várias dicas para você saber contratar um fotógrafo para fazer um ensaio newborn do seu filho. Então, se você está naquela fase de pesquisa, de procura, se você está gestante, seu filho vai nascer daqui a alguns meses, já é hora de você pesquisar sobre a fotografia newborn. E o que eu tenho para falar aqui nesse vídeo para você vai ajudar muito você, e você não vai encontrar um conteúdo como esse em nenhum lugar da internet. Eu sei disso porque eu mesmo já procurei até para indicar para as minhas clientes como informação, como ajuda, e eu não encontrei. Por isso então eu decidi gravar esse vídeo. Você não vai encontrar em grupos de mães. Tem informações aqui que nem mesmo fotógrafos sabem, e eu vou passar tudo para você. Então fica no vídeo, esse vídeo vai ajudar muito você nessa jornada aí, conhecer, saber o que é a fotografia newborn e fazer uma contratação segura, uma contratação correta. Em primeiro lugar, eu tenho que trabalhar alguns conceitos com você. O primeiro deles que eu tenho que conversar aqui com você é sobre a questão do recém-nascido. Então, o que é um bebê recém-nascido? O bebê recém-nascido é todo aquele bebê até 29 dias de vida. Esse é o conceito aplicado à medicina, esse é o conceito aplicado lá na pediatria. Porém, esse conceito, ele não serve muito pra gente aqui que faz fotografia newborn. Pra gente aqui, um bebê recém-nascido, ele é um bebê de, no máximo, 14 dias, 15 dias, 2 primeiras semanas de vida. E aí a gente tem que pensar em outro conceito. O que é a fotografia newborn? A fotografia newborn é o ensaio, é o primeiro ensaio do bebê. É o ensaio do recém-nascido. Então, ensaio do recém-nascido, a gente tem como objetivo fotografar as características de recém-nascido, né? Os recém-nascidos, eles têm algumas características peculiares. Porém, depois de 14, 15 dias, o bebê ele já vai perdendo essas características e já vai dificultando para fazer um ensaio newborn. Então, aplicar esse conceito de que recém-nascido ele é até 29 dias, para o ensaio newborn não vai dar muito certo. E qual é o melhor momento para se fazer um ensaio newborn? A princípio, o melhor momento para você fazer um ensaio newborn é até 14, 15 dias. 2 primeiras semanas de vida do bebê. Ok, isso é a regra geral. Aqui no estúdio, a gente gosta de fazer com 13, 12 dias de vida. Por quê? Nessa fase, isso também faz parte das características do recém-nascido, o bebê dorme mais, o bebê é mais flexível, ele é mais maleável para a gente poder colocar o bebê nas poses, e as cólicas ainda não chegaram. O seu bebê ele tem que se encontrar em algumas características, por exemplo, em algumas condições perfeitas para fazer o ensaio. Seu bebê ele tem que estar, no nosso caso, isso é uma coisa que a gente pede aqui, que o bebê esteja acima de 2,8 kg, tá bom? Para evitar aquele efeito do bebê emagrecido, com aquele excesso de pele, entendeu? Sem falar que o bebê muito magrinho é um bebê que não dorme. Por que é um bebê que não dorme? Porque geralmente é um bebê que está com problema na amamentação. É um bebê que não está comendo direito. Bebê que não come direito é bebê que não dorme direito. Então, a gente precisa estar com isso tudo ajustado. Então, se o seu bebê estiver acima de 2,8 kg, seu bebê estiver mamando bem, e esse mamando bem pode ser a mamada estabelecida no peito, ou pode ser a fórmula. Existem bebês que eles fazem a complementação com fórmula. Então, se ele está comendo bem, acima de 2,8 kg, ok. E se ele está no peso acima do peso que ele nasceu? A gente sabe que o bebê nasce, ele perde por volta de 10% e depois ele segue uma linha recuperando o peso. Considerando um bebê de 3 quilos, o que se fala é que o bebê deve ganhar, em média, 30 gramas por dia. Então, se o seu bebê nasceu com 3 quilos, perdeu em média 30%, 2,700, e vem retomando esse peso, ganhando, na média, 30 gramas por dia, beleza, está saudável e sem nenhuma restrição médica,
você já pode agendar o seu ensaio. Você já pode falar, ó, vamos planejar esse ensaio para tal dia, considerando aí essa janela de no máximo 12, 13 dias. Isso é para os bebês que estão tudo bem, ok? Já para os bebês que teve algum problema no parto, bebês prematuros, bebês que ainda não estão com peso adequado, a gente deve esperar um pouco, ok? Bebês prematuros, a gente tem que conversar. Então a gente tem que fazer uma avaliação, ver qual é o peso dele, ver qual é o nível de prematuridade dele. Se ele é um prematuro tardio, dá para fazer, ok. Vamos ver a questão do peso, vamos ver a questão da mamada, vamos ver o estado geral de saúde, tá bom? Então, o melhor momento para fazer é dentro dessa janela, ok? Dentro dessa janela, nas 2 primeiras semanas de vida. Se tudo estiver encaixando corretamente, a gente tenta fazer mais cedo. Por quê? Porque o bebê dorme mais, porque o bebê é flexível e as cólicas ainda não chegaram. Agora eu quero falar com você sobre os tipos de ensaio newborn que existem por aí. Existem vários tipos de ensaio newborn. Eu vou conversar aqui com você apenas em 2 tipos ou 2 estilos de ensaio newborn, para você, que são os que a gente mais encontra por aí. O primeiro dele é o estilo clássico, é o estilo que a gente trabalha. No estilo clássico, você vai ter o bebê em poses, né? Então a gente vai usar a questão das poses para fazer o ensaio e a gente também vai usar os props. O que são esses props? Props são todas essas coisas que você está vendo aqui atrás de mim. São os acessórios que a gente usa para colocar o bebê dentro. Então, a gente usa berços, a gente usa cestos, caminhas, tinas, gamelas, enfim. Tem uma infinidade aí de acessórios que a gente usa no ensaio para colocar o bebê dentro e compor todo o ensaio fotográfico em si. Esse tipo de ensaio é chamado de ensaio newborn clássico. É o que a gente faz. E existe também o ensaio newborn lifestyle. O que é isso? O ensaio newborn lifestyle, ele mostra o bebê no cotidiano de vida dele. Normalmente, ele é feito na casa do cliente, né? E não usa poses. Normalmente, o ensaio, ele não é dirigido em cima de poses clássicas, igual essas poses que a gente trabalha aqui. Eu já vou falar sobre poses com você, para você ter uma noção melhor. E ele mostra o cotidiano de vida, ou seja, ele mostra o bebê na mão do pai, na mão da mãe, o pai trocando a fralda do bebê, ou a mãe trocando a fralda do bebê, a mãe amamentando o bebê. Então, essa é uma linha de ensaio um pouco diferenciada. Normalmente se faz na casa do cliente justamente por isso, porque o objetivo desse ensaio é mostrar o cotidiano da vida do bebê. E nesse ensaio você pode até fazer depois dos 15 dias. Por quê? Justamente por não ter essa exigência de pose, então você trabalha com poses orgânicas, que chamam. Então sim, vai ser o bebê amamentando, vai ser o bebê na mão da mãe, na mão do pai, o bebê na caminha dele. Então assim, não tem muita exigência com relação a poses. Já o estilo clássico é feito normalmente em estúdio, mas pode ser feito em casa também. No nosso caso aqui, a gente não faz em casa, a gente só faz aqui no nosso estúdio, isso porque a gente tem tudo aqui no estúdio que a gente precisa para poder executar um bom ensaio. Isso é muito importante. É inviável levar para casa do cliente tanta coisa, né? Tem equipamentos aqui de iluminação que são muito grandes, então assim, não dá para levar para casa do cliente. Na casa do cliente a gente não sabe qual o tipo de iluminação que a gente vai encontrar lá, então assim, pode afetar a qualidade do serviço. Então a gente já tem um local aqui, que é o nosso estúdio, onde a gente tem uma temperatura controlada, uma umidade controlada, a gente consegue fazer isso aqui no estúdio, e uma iluminação controlada, sem falar que tudo está à mão. Então, se a gente precisar de alguma coisa que a gente não está conseguindo fazer durante o ensaio, a gente só vai ali no armário, troca, muda o plano, passa para o plano B, passa para o plano C e segue o ensaio, tá bom? Então, com relação à pose, tá aí uma coisa que eu vejo na internet, eu vejo aí as pessoas que trabalham, porque eu pesquiso também, e a gente tem que falar sobre isso. Gente, pose é uma coisa que deve ser bem executada. O que eu tenho visto por aí? Pessoas que querem fazer o ensaio newborn clássico, porém não sabem executar as poses direito. Então o que acontece? Não é raro a gente ver poses muito mal executadas. E isso você também tem que entender. Existem algumas poses, eu vou colocando aqui do lado
algumas poses para você ir acompanhando. Então, ok, a gente tem pose, por exemplo, do bracinho, aquela que o bebê fica assim, a gente tem pose de ladinho, a gente tem vários tipos de poses, entendeu? Koala. Então são poses que já são pré-definidas dentro do ensaio clássico. Só que o que acontece? A gente vê muito, tem muita gente, muitos fotógrafos que pegam o bebê e apenas colocam ele ali. Do jeito que o bebê parar, ele fotografa. E ele quer vender para você como se fosse um ensaio clássico. Não é. Então assim, você vê o bebê, sabe, todo torto, todo bagunçado. Então eu vou te passar aqui uma forma de você reconhecer quando a pessoa sabe executar bem as poses do ensaio do body e quando não. Você vai bater o olho e você vai ver se aquela imagem te transmite harmonia e tranquilidade. Harmonia, tranquilidade e conforto. São essas 3 palavras. Então, se você olhar para o bebê, ele tiver transparecendo conforto, tranquilidade e harmonia, ok. Agora, se você olhar para o bebê e ele estiver todo torto, com o rostinho todo amassado, sabe, com a mão toda, você fala, não sabe executar bem. O que você vai fazer? Você vai começar a comparar as poses. Você vai olhar um Instagram e vai olhar o outro. Você vai olhar um Instagram e você vai perceber, você vai, a partir de agora, reparar nas poses. Porque o que tem de gente falando que faz ensaio newborn clássico, porém não sabe fazer as poses, sabe? Coloca o bebê de qualquer jeito e a gente percebe que o bebê fica torto, o bebê fica com o rosto amassado. Sabe quando faz aquele casulinho? O casulinho todo amassado, porque não sabe enrolar, ou não tem capricho para enrolar, ou não tem paciência para enrolar, porque isso aqui é um trabalho de paciência, é um trabalho que demanda muita paciência, muito capricho. Às vezes você tenta fazer alguma coisa, não consegue, você tem que voltar, refazer, mudar de plano, tá bom? Então assim, basicamente são esses 2 estilos. Estilo clássico, onde o bebê fica posado, as poses têm que ter harmonia, tranquilidade, conforto, tem que transmitir isso para você. O bebê não pode estar torto, não pode estar com o rostinho amassado, não pode estar parecendo que está, sabe, em sofrimento. Quando você olha, você fala, tô querendo tirar o bebê dessa posição, que parece que ele está sofrendo nessa posição. É porque a pose não está sendo bem executada. Uma pose bem executada, ela transmite para você conforto. Você fala, olha que bonito. Okay? Você quer deixar o bebê lá, você quer ficar olhando o bebê naquela posição, tá bom? Então, identifique os estilos, clássico e lifestyle. São os 2 principais. Existem outros? Existem. Só que os outros não são muito assim apresentados aí para vocês não, tá bom? Então, sabendo desses 2, você já consegue fazer uma seleção bacana do que você quer. O ensaio newborn é um ensaio demorado? Sim, é um ensaio demorado e tem as razões por que é demorado. Alguns bebês, a gente consegue desempenhar bem mais rápido com ele. Outros bebês, não. A gente já tem mais dificuldade e o ensaio pode demorar mais. Aqui no nosso estúdio, a gente separa 4 horas para a gente trabalhar com o seu bebê. Existem bebês que eles dormem bem, eles não são tão sensíveis quando a gente vai pegar neles para mudar de pose ou para ajustar a pose. Eles não se incomodam muito com barulho. Eles não têm muita sensibilidade, assim, eles não são muito sensíveis, assim, para esse tipo de coisa. Por exemplo, bebês que ficam com xixi ou cocô, eles continuam dormindo, né? Normalmente são bebês mais gordinhos, são bebês que mamam bem, então eles têm um sono melhor. Aí a gente consegue ter um desempenho mais rápido no ensaio. Agora, tem bebês que não, que é totalmente ao contrário. Tem bebês que são mais sensíveis, se você mexe no bracinho, na mãozinha dele, para ajustar ali a pose, né? Ele se incomoda, ele acorda. Tem bebês que, se ele tiver com a fralda cheia de xixi ou de cocô, ele vai acordar e ele vai ficar chorando. Então, os bebês não têm um padrão, né, que você possa seguir. São pessoas, e pessoas são únicas. Cada pessoa é de um jeito, já nasce ali com a sua personalidade. Então a gente observa que tem bebês que a gente consegue desempenhar o ensaio por 2 horas. Agora, tem bebês que não. Tem bebês que a gente só consegue desempenhar bem o ensaio por 3 horas. Tem bebês que é com 4 horas. Né, para você dar um atendimento tranquilo, um atendimento que você consiga fazer pausas para o bebê mamar, que é super importante, né, para a questão da hidratação dele aqui durante o ensaio. Então, assim, para você fazer um bom trabalho, necessariamente você tem que separar 4 horas para você poder fazer o ensaio newborn. Algumas medidas, alguns cuidados têm que ser tomados. O primeiro deles é para não atrasar no ensaio. A gente sabe que é muito difícil, né, estar com um recém-nascido ali, ainda mais para quem é pai de primeira viagem.
A gente já teve até um caso aqui de um casal que atrasou mais de 40 minutos porque teve muita dificuldade de colocar a cadeirinha no carro. Então a gente sabe que isso acontece, é normal, mas a gente pede que vocês se programem, né? Justamente para não ter essa questão do atraso, porque a gente não consegue repor essa questão do atraso, né? A gente não consegue acelerar o ensaio, não é possível a gente trabalhando com o bebê, a gente tem que acelerar o ensaio. Uma outra coisa também é a questão do compromisso. Existe alguns pais, já teve alguns casos de pais que marcaram compromisso para depois do ensaio. Então perguntaram pra gente, já tá terminando? Porque eu tenho um compromisso lá, 5 horas da tarde, não sei aonde. E a gente não tem como. A gente fala, olha, não tem como acelerar. Não tem como, porque a gente tá lidando com o bebê. E a gente envia para vocês uma orientação. Nessas orientações a gente fala que o ensaio pode durar até 4 horas, a gente explica essa questão de troca de fraldas, a gente explica essa questão que o bebê tem que fazer pausas para amamentar. E às vezes a mãe, a gestante, né, a mãe, ela não passa para o marido essas orientações. Então às vezes o marido não sabe e marca outro compromisso e aí às vezes fica, sabe, essa coisa no ensaio, ele querendo que vá mais rápido. O ensaio newborn não tem como ir mais rápido. É um ensaio lento, é um ensaio que você precisa de tempo para fazer, tá bom? Não tem como você acelerar. Existem alguns estúdios aqui, né, no geral, existem alguns estúdios que eles estão até com um preço bem melhor, um preço bem mais barato, porém, eles colocam apenas 2 horas, eles disponibilizam apenas 2 horas de ensaio para você. Então, assim, quando você for pesquisar, quando você for tentar encontrar o seu fotógrafo para fazer o ensaio newborn, observe esse tipo de coisa. Alguns estúdios, eles colocam 2 horas para você. Então, você vai e inicia o ensaio. Se o seu bebê render e você conseguir concluir o ensaio durante essas 2 horas, ok. Ou seja, um bebê que é mais fácil. Se o seu bebê for um daqueles bebês que é um bebê mais difícil para poder fazer o ensaio, que leva mais tempo, que tem um sono mais leve, que se incomoda com fraldas, enfim, que tem que mamar mais tempo, existem bebês que eles mamam com muita frequência, né? E um pouquinho de cada vez. Tem bebê que não, que já é diferente, já enche a barriga e fica um tempo maior. Então, você vai ter que remarcar esse ensaio, caso o seu bebê não renda aí nas primeiras 2 horas. Porém, você remarcando esse ensaio e tentando entrar de novo na agenda desse fotógrafo, seu bebê já saiu dessa fase de recém-nascido. Você já perdeu essa fase de recém-nascido e isso não é interessante. O ensaio newborn, ele deve acontecer no período certo, igual eu já falei para você mais atrás aí. Então, cuidado, tá? Cuidado com esse tipo de oferta, analisa, pergunta quantas horas tem disponível para trabalhar com você, pergunta se tem outro cliente depois de você, porque isso existe e isso tem que ser orientado. Eu tenho meu papel aqui orientar você com relação a esse tipo de coisa, tá bom? Então, sobre o tempo é isso. É um ensaio demorado, é um ensaio que você não pode marcar outro compromisso para o dia do ensaio, então você não pode marcar pediatra, você não pode furar a orelha do bebê no mesmo dia, você não pode aproveitar esse dia para passar na casa ali, sei lá, vou resolver algum problema, já vou sair. Não, o bebê tem que sair do conforto da casa dele e vir para o estúdio. Tentar se programar para sair, evitar ensaio, evitar atrasos, né? Toda vez que a gente atrasa, a gente chega nos locais e a gente fica assim um pouco agitado. E essa agitação a gente vê que passa pro bebê, tá? Então o bebê tem uma ligação muito forte com a mãe. Então assim, quando a mãe está agitada, normalmente o bebê fica agitado. A gente observa isso. Então vamos evitar esse tipo de... Tentar, né? Claro que a gente sabe que é difícil, mas vamos tentar evitar os atrasos, vamos tentar evitar essa questão de tentar apressar o ensaio, passe as informações para o seu marido, tá bom? E venha de casa direto pro estúdio, que seu ensaio vai ser um ensaio assim, vai correr com toda tranquilidade, tá bom? Vamos falar de preço de ensaio? Então, por que o ensaio newborn é um ensaio que tem um valor maior, que tem um preço maior do que os outros tipos de ensaio? Então, vou tentar explicar para você. O ensaio newborn, em primeiro lugar, ele é um ensaio que tem muito mais tempo de execução. Pode ser um ensaio que chega até 4 horas. Então isso é um fator que vai refletir na questão do preço. Uma outra coisa é o nível, né, do ensaio do fotógrafo. O que é o nível do ensaio do fotógrafo? Você tem que observar as coisas que o fotógrafo usa. Por exemplo, os props. Os props essas coisas que estão aqui atrás de mim. Então você vai observar como que são os props desse fotógrafo, como que são as mantas, como que são os pelos. Tudo isso
vai influenciar na beleza do ensaio. E tudo isso custa muito caro. Todas essas coisas de ensaio newborn para fotografia são comprados em lojas especializadas. Então, assim, eu não posso ir numa Leroy ali da vida e ver um cestinho que é bonito, comprar e trazer ele para cá e colocar o bebê dentro. Não posso. Eu não sei aonde esse cesto foi feito, eu não sei como as condições que ele era estocado, armazenado, se era dentro de um galpão, se era dentro de algum lugar, não sei. Então, tudo isso tem que ser comprado em lojas especializadas, né? Existem lojas especializadas para acessórios de fotografia de recém-nascido. E você sabe que tudo aquilo que é especializado é mais caro. Então a gente tem um custo muito alto nesse tipo de coisa. O ensaio newborn também ele requer muitas vezes um estúdio. Então assim, você tem que ter um local para você receber a família, um local onde você consiga controlar a temperatura, controlar a umidade, onde você consiga guardar todas as coisas, e tudo isso tem custo. Então isso vai refletir no ensaio. Os outros ensaios, normalmente, a gente gasta um tempo menor. Ensaio de gestante, por exemplo. É possível fazer um ensaio de gestante com 1 hora, né? Ensaio newborn você já gasta 4 horas na execução, porque você ainda gasta mais um bom tempo, mais de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas na preparação do ensaio, e depois para guardar tudo. Então, teve um vídeo que a gente fez, que a gente mostrou toda a preparação do ensaio, né? Desde antes do ensaio, durante e depois do ensaio. A gente fechou em 6 horas e 30, salvo engano, 6 horas e meia, mais ou menos. Esse é o tempo de um ensaio newborn, para você preparar, montar as composições, depois para você executar o ensaio, depois para você guardar. Porque tudo aquilo que entrou em contato com o bebê, na pele do bebê, você tem que separar, tem que lavar. Todas as coisas que a gente usa durante o ensaio, elas não podem ficar assim expostas. Então tudo tem que ser dobrado e guardado em caixas, aquelas caixas fechadas, e aí tem que retornar lá para o lugarzinho delas, entendeu? Não pode ficar exposto, porque vai ter contato com o bebê. Então tudo isso vai refletir na questão do preço. Se você usa coisas que são orgânicas, né, anti-alergênicos, por exemplo, pelos. A gente tem alguns pelos aqui, tapetes, que são de ovelha, né? Que são de natural, pelo natural. Então, esses pelos são muito caros. Existem os pelos sintéticos, que são bem mais baratos. O pelo sintético pode dar alergia do bebê, pode dar dermatite de contato, enfim. É uma série de coisas que não vale a pena testar. A fotógrafa newborn hoje, ela tem que se capacitar não somente em fotografia, tem que ter cursos de fotografia newborn específica e cursos de segurança do bebê. São cursos que você aprende como lidar com o bebê, que você vai aprender sobre anatomia, sobre fisiologia do bebê, fases do sono, segurança do bebê durante o ensaio, enfim, uma série de coisas que é preciso a gente saber para a gente fazer um ensaio newborn. Então, existem mais motivos, porém eu separei só alguns que me veio à cabeça aqui, que são os principais que realmente deixam o ensaio newborn com um valor mais elevado em relação aos outros ensaios. E aí, vamos falar daquele casulinho que a gente usa no ensaio. O que acontece? Tem muitas mães que já falaram para mim, ó, eu queria fazer um ensaio newborn, só que é o seguinte, eu não quero foto naquele casulinho. Na verdade, o meu filho não gosta de ficar naquele casulinho. Pois é. Então, vamos lá. Primeiro eu vou te explicar o que é aquele casulinho ali. A gente chama aquele casulinho de wrap, né? Ou seja, enrolar o bebê ali naquele casulinho. Aquele casulinho, ele tem várias funções. A principal delas é remeter o bebê à memória uterina. O que é a memória uterina? É aquilo que o bebê conhece até então. Então, até então, o bebê conhece um ambiente quente, um ambiente fechado, que tem uma pressão sobre ele, barulhos que ele escuta ali das vísceras da mãe, enfim, todos os barulhos que ele escuta ali. Então, no ensaio, a gente tenta remeter o bebê à memória uterina, ou seja, remeter o bebê àquilo que ele já conhece, ou seja, aquilo que é confortável para ele. Então, quando a gente coloca o bebê naquela contenção, naquele wrap, que ele sente aquela tensão, ele sente algo que ele já conhece, ele fica confortável com aquilo ali. Sem falar que isso tem também a função de evitar que ele dispare alguns reflexos primitivos, por exemplo, o reflexo de Moro, que é aquele reflexo que o bebê abre os braços assim e chora logo em seguida. Quando você vai trocar o seu bebê, quando você vai dar banho, você observa que ele abre os braços assim. Quando ele abre os braços, ele chora. Então esse é um reflexo de susto, um reflexo de Moro, que chama, tá bom? Então,
A ativação desse reflexo durante o ensaio, ele é muito ruim, porque o bebê tem aquela sensação de susto e ele acorda. Se ele estava para dormir, ele vai acordar. Então, no início do ensaio, a gente coloca o bebê, se o bebê já não estiver dormindo bem, se não for aquele tipo de bebê que ele é todo dorminhoco, que tanto faz você colocar ele no casulinho ou não, né? Tem bebês que é completamente desmaiado, ele é completamente dorminhoco, beleza. Mas se não, a gente vai colocar ele no wrap. Então ele chegou, a gente vai trocar ele, vai colocar a roupinha que a gente vai usar nele, que a mãe vai escolher aqui, coloca no bebê. Aí você vai enrolar ele no casulinho. Esse casulinho vai dar conforto pro bebê, vai evitar que ele ative o reflexo de Moro, ele vai ficar aconchegado, é uma malha elástica, tá? Porque às vezes a gente acha que coloca ali o bebê e aquilo ali vai prender o bebê, não, aquilo ali tem elasticidade, principalmente para a questão da respiração do bebê, né? O bebê precisa dessa expansão da caixa torácica aqui para ele poder respirar. Então a gente usa uma malha específica para isso, é muito confortável a malha, muito molinha, tanto que a gente vê o bebê se esticando, depois ele voltando, ele se sente bem ali, e isso contribui para a gente introduzir ele no sono profundo. Depois, quando a gente coloca ele no casulinho, em vez da gente ficar esperando ele dormir, a gente já inicia fotos, ou seja, a gente já consegue fazer uma sequência de fotos com o bebê no casulinho. Depois disso, a gente vai tirando, né, a gente fala que a gente vai descascando o bebê, a gente vai tirando e inicia fazendo as poses com o casulinho até na cintura. Essas poses normalmente, por exemplo, aqui, ó, vou te mostrar uma que tá bem aqui, ó. Essa pose de bracinho aqui, ó. O bebê, ele está com o casulinho na parte de baixo. Parece que ele está sem nada, mas não, ele ainda está com o casulinho. E principalmente para uma questão de segurança, para o bebê não projetar para frente, não dar um impulso, uma alavanca com as pernas, tá bom? E ir para frente a gente deixa ele com essa contenção. E aí depois, mais para frente, a gente vai tirando esse casulinho até chegar nas poses soltas, nas poses que você consegue ver o bebê ali, todo o corpinho dele com a roupinha. Uma coisa que tem que ser bem explicada para você. Todos os bebês, a gente consegue fazer essa sequência e chegar até o ponto de tirar as fotos com ele todo sem o casulinho, só com as roupinhas, só todo soltinho? Não, tem bebês que a gente não consegue, tá? Então, assim, tô sendo bem sincero com vocês aqui. Eu falei para vocês no início do vídeo que teria informações aqui que nem fotógrafos têm, e realmente. Às vezes é passado aí que você fala, não, pode deixar, você não quer fotos com o casulinho, então a gente vai fazer tudo sem. Você vai bater 1, 2, 3, 4 horas com o bebê e às vezes você não vai conseguir, entendeu? Porque às vezes aquele bebê é um bebê que ele precisa sentir a contenção, ele precisa sentir que ele está envolto, que ele está protegido. Quando a gente vai trocar os bebês aqui, o que acontece? A gente, né, vai tirar a roupinha do bebê e tudo mais, só que você segura nos braços do bebê, coloca a mão ali sobre ele e você percebe que ele já vai ficando mais tranquilo, porque ele sente a questão da proteção. Os bebês, eles precisam desse contato. Se você deixar ele todo solto, ele não gosta. Por quê? Porque até então ele conhece isso, ele conhece essa contenção. Com o tempo ele vai perdendo e vai se adaptando aqui fora. E aí sim, ele vai ficar soltinho e tal, e se você colocar ele em um wrap, colocar ele preso, ele vai ficar agoniado, igual a gente, né? Então, muitas mães, elas acham que o bebê não gosta daquela contenção, mas na verdade quem não gosta é a gente. Pra gente aquilo ali é horrível, parece uma camisa de força, mas para os bebês, não. Quando o bebê nasce, qual é a primeira coisa que eles fazem? É o charutinho, não é? Coloca lá o bebê no bercinho e tal, faz todo o procedimento ali, depois enrola o bebê ali naquele charutinho bem firme e o bebê fica ali. Por quê? Justamente por isso. Porque os bebês gostam disso aí, tá bom? Então, era isso que eu queria passar para vocês sobre o casulinho. É uma ferramenta muito boa para a gente usar no ensaio newborn, tá bom? Para tranquilizar o bebê, para introduzir o bebê ao sono. Nem todos os bebês você vai conseguir fazer o ensaio dele fora do casulinho. O objetivo nosso é chegar até a fase que a gente consegue fazer o bebê só com a roupinha, tá bom? E um outro detalhe aqui, a gente não faz bebê pelado, tá bom? A gente não faz as fotos do bebê pelado, e é uma das principais diferenciais da gente, a questão das roupinhas. A gente tem muitas roupinhas aqui no estúdio, tanto para meninos quanto para meninas, tá? Bebê pelado a gente não faz, porque a gente não gosta
de expor, né, o bebê. Hoje em dia, com essa coisa de internet, tudo, as imagens rodam por aí. Então, assim, a gente decidiu que a gente vai fazer os bebês com as roupinhas, mas nem todos os bebês chegam lá naquela fase de fazer as fotos com as roupinhas, tá bom? Existem bebês que só vão conseguir fazer no wrap, no casulinho. Fica bonito do mesmo jeito, tá bom? Isso é uma coisa que você tem que entender e você vai ver o desenrolar aqui do ensaio, como é que funciona. Então, muitas vezes não adianta a gente falar assim, não, vou tentar soltar o bebê e deixar ele solto e tal. Não, não adianta, não funciona assim. Existe um passo a passo que você vai fazendo com o bebê, tá bom? E essa questão de afinar essa expectativa com você é muito importante, tá bom? Se você tem alguma dúvida sobre essa questão do ensaio, você tem que perguntar para o fotógrafo antes, tá? Pergunta para o fotógrafo, veja se ele não tem nenhum material para mandar para você de orientação, se ele não tem um e-book. A gente tem um e-book que a gente envia para você depois que você fecha com a gente. E aí tem várias informações sobre essa questão. A gente tem mais vídeos também que a gente disponibiliza para você, falando sobre cada item do ensaio separadamente. E isso é muito importante, porque tem que ter um alinhamento de expectativa, tá? Porque senão a mãe acha que todos os bebês fazem fotos ali, todo solto, tal, idealiza uma coisa e aí de repente chega, o dela não consegue chegar nessa fase, não consegue fazer e ela fica frustrada, tá bom? Então é isso aí sobre a questão do casulinho. Bom, essa era um pouco das informações que eu queria passar para você. Claro, existem mais informações sobre a questão do ensaio newborn. Depois eu vou convidar você para ir lá no nosso perfil do Instagram, dar uma olhada lá. A gente tem um perfil no YouTube também. Tem alguns outros vídeos que falam sobre fotografia newborn e aborda outros assuntos, tá bom? Depois você dá uma olhada. E é isso, eu espero que eu tenha ajudado você a tomar a sua decisão, a pesquisar um fotógrafo. Acho que com essas informações vai facilitar um pouco mais para você, tá bom? Forte abraço e até mais.